Uma notícia que surpreendeu a política em Cachoeira do Sul na tarde de quarta-feira foi a exoneração do agora ex-secretário de Planejamento, Luciano Lar, e é ele que é o nosso convidado especial na entrevista de hoje. Luciano, queria te agradecer por atender um convite da gente para a gente poder bater um papo aí e você explicar dessa saída sua da prefeitura. É um prazer ter atendido esse telefonema e chamamento para vir aqui me manifestar, e aqui estou, disposto a responder tudo que me for perguntado e dizer simplesmente o que eu julgo ser verdade. Então, conta pra gente, o que motivou a sua saída da prefeitura? Olha, o que motivou, isso tu tem que perguntar ao prefeito. Entretanto, eu tenho as minhas convicções. O meu namoro, digamos assim, com o prefeito, começou a deteriorar lá na volta das férias dele. Com aquele impasse de implantação de estacionamento rotativo e coisa e tal, eu tenho que esclarecer algumas coisas, João. Eu não entrei para a política pelo salário. Eu entrei para ser um diferencial, para ajudar a mudar a Cachoeira. Eu entrei com a maior das boas vontades para fazer a coisa andar, para fazer diferente para a nossa cidade. Muitas coisas eu consegui, e assim, o prefeito é uma pessoa que tem os posicionamentos dele. E não necessariamente são os mesmos meus. Então, quando eu tinha que divergir da maneira de pensar e de agir dele, eu falava para ele. Se ele gostava, provavelmente não. Mas eu acho que eu não fui lá para bater palma, para dizer, que maravilha. Entendeu? Eu fui para ser crítico, como eu sempre fui na minha vida. Então, o que acontece? Essa parte de ser crítico, muitas pessoas não aceitam. Mas eu sempre tive meus posicionamentos e sempre disse a ele a maneira que eu achava. Prefeito, eu acho que não deve ser assim, eu acho que deve ser assado. Mas sempre respeitando a hierarquia. Até porque o teu cargo como assessoramento ao prefeito cabe o questionamento, né? É o que todos deveriam fazer. Né? Então, assim, mas sempre respeitando a hierarquia. Quem é o detentor dos votos, quem foi eleito e o responsável pelas atitudes que tomar, é ele. Então, assim, eu dava a minha opinião. Acho que não é por aí. Mas a decisão é sua, sempre respeitando a hierarquia. Você acha que o racha aconteceu com essa questão dos parquímetros, do rotativo? Até porque se a gente fizer uma cronologia, desde que houve aquele embate entre os vereadores e o prefeito questionando a forma como foi enviado o projeto para a Câmara, aconteceram sucessivos cortes com relação à tua pessoa. Você acumulava o cargo de planejamento, autoridade de trânsito e governo. Primeiro o governo, depois eu fui para o planejamento e autoridade de trânsito. Isso. Depois o prefeito tirou a autoridade de trânsito e agora a questão da exoneração da Secretaria de Planejamento. Sendo bem curto e objetivo, né, João? É notório isso, né? Mas havia um desgaste já desde aquela época? Sim. Eu notava que ele estava diferente, a maneira de me tratar, da gente agir, porque nós estávamos praticamente juntos o dia inteiro. Até porque ele é meu vizinho, né? Começa por aí. E eu sempre fui muito prestativo, eu acho que isso ele é incapaz de negar. Ali começou a nossa divergência, digamos assim, o início da separação. Eu pensava o rotativo de uma forma diversa porque eu fiz o projeto de lei. O projeto de lei foi feito. Mas só que o que foi mandado para a Câmara não foi o que eu fiz, foi outro projeto de lei que foi feito aproveitando, óbvio, né, o que estava praticamente pronto, e mandado para a Câmara com alguns diferenciais, digamos assim. Um deles, a implantação do parquímetro. A não implantação do parquímetro, isso. Que é uma decisão dele, que eu vou fazer, né? A contrapartida que viria para o município, que no meu projeto a gente tinha pensado em 20% do valor arrecadado, para ter um retorno para os cofres do município, da empresa que viesse a vencer a licitação, né? E foi colocado para 12%, diminuiu 8%, eu não sei por quê, porque quem vai pagar é a empresa, né? Não seria problema. E aí começou as nossas divergências, mas sempre num tom respeitoso, né? Mas eu vi que lá por setembro, outubro, ou acho que foi outubro, que tinha mudado. Nós chegamos a ficar praticamente assim, que eu notava que ele me evitava,
uma semana sem falar um com o outro, sendo que a sala era um do lado do outro. Mas é um desgaste natural. É que nem aquele negócio, marido e mulher casam para ser felizes para sempre, às vezes não dá certo. Não é na política que vai dar certo sempre, né? Aí me cabe duas perguntas. Primeiro, o Luciano Lara, secretário, ficou magoado com o prefeito? Com o prefeito, sim. Com a administração, sim. Na maneira de gerir a administração, sim. Mas magoado, mas posso te garantir que hoje eu estou aliviado, digamos assim. Por quê? Não por tu dizer assim, agora eu posso ser eu. Eu sempre fui eu, entendeu? Só que agora eu não tenho aquelas obrigações, coisas que não são nem atinentes à pasta que eu tinha que resolver, tentar pelo menos resolver, né? E eu sempre fui um cara muito categórico, João. Da mesma maneira que eu vim aqui como secretário te dar entrevista, eu estou vindo agora como não secretário, como um cidadão qualquer. O Luciano, que foi ex-secretário, dá essa entrevista para ti, porque eu tenho a minha consciência tranquila que eu não fiz nada errado nesses 2 anos que tive junto ao Executivo Municipal, né? E tudo que eu fiz foi sob as ordens do prefeito, né? O que eu fiz, nada foi escondido dele, sempre foi às claras, ele sabendo tudo que estava sendo feito, até por uma questão de deferência, né? E com a anuência dele. Então, eu estou tranquilo, saio de consciência tranquila de não ter feito nada errado. E o que mais que eu vou te dizer? Eu torço, continuo torcendo, óbvio. Eu sou cachoeirense, eu quero o melhor para o nosso município. Se na eleição passada os nossos eleitores, os nossos munícipes acharam, assim como eu também achei, que o melhor para a Cachoeira era a eleição do Dr. Sérgio Gnatti, e eu torço que ele faça um ótimo governo até o fim. Mas muita coisa tem que ser mudada. Mas aí eu quero pegar um gancho no que você falou e o seguinte. O Luciano Lara, secretário de governo, secretário de planejamento, entende que o prefeito Sérgio Gnatti está fazendo o melhor por Cachoeira? Eu entendo que ele está tentando, mas eu acredito que poderia ser melhor ainda. Na minha maneira de ver, se fosse eu, mas não é eu, entendeu? Se fosse eu faria um pouco diferente do que ele faz. Mas, como eu te disse, o cargo é dele, a responsabilidade, o ônus e o bônus por agir desta ou daquela maneira, caberá a ele. Porque muito se fala em Cachoeira do Sul que algumas coisas poderiam ser feitas diferente, e o prefeito, inclusive, em algumas situações que conversou comigo, em alguns questionamentos que eu fiz para ele, ele sempre bateu que ele vai manter as publicações no jornal até o final do mandato dele. Porém, seria uma economia... Diário eletrônico, isso. Sim, porém seria uma economia de R$600 mil por ano para o município. Eu não sei te quantificar o valor exato, mas é 400 a 600, digamos assim. Algo em torno disso. Na tua opinião, por que isso não acontece? Se é uma coisa que o Estado faz, os órgãos judiciários do Estado do Rio Grande do Sul fazem, câmaras municipais, prefeituras muito menores que Cachoeira do Sul, com uma estrutura de arrecadação, inclusive, muito menor, tem, e Cachoeira não se adianta, não se antecipa e não facilita o acesso das pessoas. Bom, é que isso é uma decisão dele, né? Acredito eu que a maioria da população pense de forma diversa. Mas ele é o que detém o poder da caneta. E cabe ao seu subalterno simplesmente obedecer. Tu pode até opinar, mas eu acho que nem opinam mais a respeito disso, porque já sabem que não adianta. A decisão está tomada e até o fim do governo dele, pelo menos foi o que ele disse sempre, assim será. Lara, você participou da campanha do prefeito Sérgio Gnatti em 2016, do começo até a vitória. Sim. Fica um sentimento de ingratidão, porque, na verdade, o PSD, que é o partido que você preside aqui em Cachoeira do Sul, também contribuiu para que o prefeito fosse eleito. Só o que faltava dizerem agora que a gente não contribuiu na eleição, né? Não, mas eu não usaria um termo tão pesado assim, fui traído. Eu acho que eu não tive o reconhecimento devido. Eu enquanto partido, eu
e o pessoal do nosso partido. Mas, o que eu vou dizer? A vida não é perfeita, a gente também erra. Luciano, como é que fica a questão dos cargos na prefeitura? Pelo seguinte, vocês participaram de uma composição política lá atrás e automaticamente o teu partido tem um espaço no governo. Sim, inclusive com candidatos a vereador na coligação que logrou êxito, que levou o prefeito Sérgio Gnatti a ser o nosso prefeito hoje. Mas aí, esses cargos permanecem na prefeitura? Se depender de mim, eu jamais pediria para que fossem exonerados. Jamais pediria, porque eu acredito que isso foi uma coisa particular comigo. Entendeu? Eu acho que os outros, os meus correligionários não têm que pagar por esta atitude do prefeito que levou à minha exoneração. Eu sou bem ciente e bem tranquilo disso. Até porque eu acredito que essas 3 pessoas que tem do meu partido, do nosso partido, que fazem parte do governo hoje, são pessoas responsáveis, são pessoas que merecem estar onde estão. Eu ia até lhe questionar se essas pessoas não forem exoneradas junto, e apenas você, a questão seria particular, mas você acabou respondendo que é uma questão particular, né? Só pode, né? Porque a desculpa não, o motivo que o prefeito pegou e me deu para exoneração foi que seria por questão de economia. Inclusive me dizendo que seria nomeada a Rosiméria Rial, que saiu de forma equivocada num meio de comunicação aí, que ela seria diretora da Secretaria do Planejamento. A Secretaria do Planejamento não tem diretor, ela tem a FG incorporada e coisa e tal, direitos, não estou questionando isso. Mas aquele negócio, né, João, se a questão fosse economia, está aí o diário eletrônico caindo de bandeja, né? O que o Lara pensa daqui para frente? Você é presidente do PSD aqui em Cachoeira e também tem as pretensões aí, até porque a gente está bem próximo, já viramos da metade do mandato e o ano que vem tem eleições aí. 1 ano e meio falta. Qual que são as aspirações do PSD aqui em Cachoeira? Olha, as aspirações do PSD vão ser as mesmas que tínhamos quando a gente fundou o partido, com aquelas pessoas que fizeram o núcleo duro do partido, digamos assim, que é sempre querer o melhor para a nossa comunidade. E se o melhor para a nossa comunidade a gente não conseguiu neste governo, pelo menos a gente tem a consciência tranquila que tentou fazer o melhor que nós sabemos, né? E o futuro a Deus pertence, João. Quem sabe teremos candidato a prefeito? As conversas nos bastidores dão conta que você pode ser um pré-candidato à prefeitura de Cachoeira do Sul. Não dá para dizer que não. Não dá para dizer que não. Porque acredito que competência eu tenho, vontade de fazer eu tenho, e a questão é estar bem assessorado. Se locupletar, digamos assim, no bom sentido da palavra, de pessoas que tu saiba que valem a pena. Sem vínculo partidário ou com vínculo partidário, mas pessoas que gozem de uma reputação, pessoas que tenham aquele interesse comum que é o bem da nossa coletividade. É simples assim. E saber gerir o dinheiro público. Por quê? Na minha maneira de ver e de pensar, e eu sempre disse isso em todos os lugares, o dinheiro que é meu, ninguém tem nada a ver com isso. Eu posso botar fora, gastar com Coca-Cola, gastar com o que eu quiser. Entendeu? Mas o dinheiro público, tu não tem o direito de fazer o que tu quiser com ele.